Tratamos aqui da verdade em Cristo do verdadeiro Evangelho. O que é Evangelho? Quero lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Você pode dizer, poxa vida, esse canal só trata da cruz, só trata, ele repete. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, se você está com essa preocupação e está usando a sua mente, está sendo usada a sua mente para essa indagação. Você já nasceu de novo? O que nós temos falado aqui já tem chegado na sua vida como experiência real? Porque quando realmente chegar, você vai dizer, eu gostei tanto desse doce que eu quero comê-lo todos os dias. Você não toma água todos os dias? E às vezes a gente já passa uma receita para você que você tem que tomar 2 litros de água por dia. Vai repetir a água de novo? Por quê? Porque está me gerando vida. Por que nós vamos ver a obra da cruz, Cristo crucificado? Porque ele é a vida. Ele gera a vida. Mas Paulo estava... O que é evangelho? Aí, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15... 1 Coríntios capítulo 15... Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Este é o Evangelho, a morte e a ressurreição. Isso é o resumo. Mas na morte de Jesus foi a nossa morte. E a ressurreição de Jesus foi a nossa ressurreição juntamente com Ele. Nós somos sepultados juntamente com Cristo. Eu fico impressionado que os pastores, os pregadores não falam sobre essa verdade. Mas nós estamos vendo a verdade. Não somos melhores do que qualquer outro pregador, não. De maneira alguma. Mas olha aqui. Versículo Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Que tipo de batismo? O versículo 6 esclarece. O batismo, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? É isso o batismo. Em Cristo, na morte. Aí ele diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Como nós vamos ter novidade de vida, vida nova, sem que antes tenhamos crido que fomos crucificados, que fomos sepultados juntamente com Cristo? Um batismo de morte para nós, na morte de Cristo. E a nossa ressurreição juntamente com Ele. Como que eu vou ter vida nova? Imagine só, falaram para mim que Jesus morreu por mim, Jesus ressuscitou, Jesus morreu por mim, Jesus ressuscitou e agora eu tenho uma nova vida. Não está faltando ligar os pontos aí? Agora, Jesus morreu, me atraiu, João 12:32, nos atraiu, nós fomos batizados no corpo de Cristo na morte dele, e fomos sepultados com ele, e na ressurreição nós ganhamos a vida dele. Porque Efésios 2:6 diz, juntamente com ele, com o Senhor Jesus, nos ressuscitou. Opa! Agora liga os pontos. Antes não. Jesus morreu, ressuscitou, e agora se eu crer, acreditar, eu tenho uma nova vida. Não está faltando coisa aí? E a Bíblia não é tão clara? Por que não vamos tratar desse assunto dessa forma que está na Bíblia? E não é só aqui, Colossenses também diz a mesma coisa. Ninguém nasce de novo, tem experiência do novo nascimento, ninguém é nascido de novo, se não ter, pela fé, ter crido na morte e na ressurreição, juntamente com Cristo.
Paulo, morte e ressurreição. Paulo estava muito triste com esse negócio. Ele diz assim, o apóstolo Paulo em Gálatas, que nós estamos lendo aqui, Gálatas 1, ele diz assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, da suficiência de Cristo, da graça de Cristo, para outro evangelho. Olha só como é interessante. Para outro evangelho, o qual não é outro. Chamam de evangelho, mas não é evangelho. Para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, quem são esses nós? Apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, os pregadores daquela época, os apóstolos pregadores daquela época. Mesmo nós, Paulo se incluiu. Ele diz, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Misericórdia, se considerarmos hoje, muitos pregadores não passam de maldição. Por quê? Porque estão pregando outro evangelho, que não é evangelho, e chamam de evangelho, e as pessoas confessando que foram alcançados pelo evangelho, que não é evangelho. É Jesus Cristo mais alguma coisa. É Jesus Cristo mais as boas obras. Jesus Cristo mais as tradições da nossa igreja. E todas elas têm. Mas Cristo não é suficiente. Aquilo que Deus preparou para mim e para você, Deus enviou o seu filho e ele espontaneamente se colocou à disposição da missão e desempenhou com tanto empenho e verdade e suficiência. E a pessoa diz que precisa, além de Cristo, eu preciso guardar a lei, ter boas obras para me justificar, para ser salvo. Cristo não é suficiente. Eu preciso de um intercessor. Também Cristo não é suficiente para ser nosso intercessor. Vamos ver aqui. Por isso também pode salvar totalmente, espírito, alma e corpo, totalmente os que por ele, pelo Senhor Jesus Cristo, se chegam a Deus. Ninguém chega a Deus Pai se não for por Jesus Cristo. E ninguém chega a Jesus Cristo se não for pelo Pai. Não vem colocar outras coisas aí no meio. A tradição, algumas coisas. Por isso que fala evangelho, mas não é evangelho. Por isso também pode salvar totalmente os que por Jesus Cristo se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus Cristo como nosso intercessor. Ele é suficiente? Você precisa de algo mais ou outra pessoa? Evangelho que não é evangelho. Por isso que Paulo está dizendo, admira-me. Eu estou admirado porque Paulo evangelizou esse pessoal com o evangelho da cruz. E ele diz em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Esta é a mensagem do apóstolo Paulo, o evangelho. E o que é evangelho? Nós vimos em 1 Coríntios 15. Que Cristo morreu, segundo as Escrituras, que Cristo ressuscitou, segundo as Escrituras. Mas a morte de Jesus, a morte do pecador,
Porque Jesus nunca pecou. Se ele morreu é porque ele atraiu o pecador, o vírus da morte nele. Jamais ele foi pecador. Ele foi feito pecado. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele, no Senhor Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Tem como nós sermos justificados sem a justiça de Deus? Nos justificar diante de Deus, se não for pela justiça de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo? De graça, pela graça. Que amor é esse? Que dedicação é essa? Eu quero mais do que Jesus Cristo. Mas eu quero estar cheio do Espírito Santo. Amém. Ele trabalha assim. E o próprio Espírito Santo diz: enchei-vos do Espírito. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um Deus, em 3 pessoas atuando para que o Pai alcance o propósito eterno dele e minha na sua vida. Deus não vai colocar pessoas não regeneradas no céu. Por quê? Porque ele providenciou a nossa plena e poderosa salvação. Que é o quê? É o Salvador crucificado atraindo os pecadores no seu corpo e Deus batizando os pecadores no corpo de Cristo na cruz, para que eles pudessem entrar como velho homem no corpo de Cristo na cruz e sair pela ressurreição como um novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão e santidade procedente da verdade. Não tem uma religiosidade, uma denominação aí, senão o nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém pode, mas o senhor só fala sobre isso. Se eu falasse de fato e de verdade. Pregador de uma mensagem só. João Batista, ele era um pregador de uma mensagem só. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependimento, arrependei-vos. João Batista, pregador de uma só mensagem. John Wesley, ele também era chamado de um pregador de uma só mensagem. Qual a mensagem? Cristo, Cristo, Cristo. Ele é a nossa justiça. Arrependei-vos, credo no Evangelho, que o Evangelho é morte e ressurreição do pecador juntamente com o Salvador. Por isso que Paulo estava admirado. Vocês passaram tão depressa. Hoje chama de Evangelho, dando oferta, dinheiro, prosperidade. Venha que você vai ter a sua vitória. Não. Eu chamo as pessoas, venha que você vai ter a tua derrota, para depois você ter a vitória pelo vitorioso na sua vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.